Em instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. A DSM participou da Rondônia Rural Show Internacional 2022 e o Noticiário Tortuga acompanhou o trabalho da equipe técnica. Vamos ver no programa de hoje. Milhares de pessoas participaram da Rondônia Rural Show Internacional 2022 e a equipe técnica da DSM marcou presença junto aos pecuaristas e parceiros que estiveram nessa, que é a maior mostra do agro na região norte do país. E o Cairo Rodrigues também estava lá com a equipe do Noticiário Tortuga e traz um monte de informações para a gente. Cairo. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar agora aqui com a Sheila Davoglio. Ela é gerente de contas da DSM aqui em Ji-Paraná. Nós estamos aqui no estado de Rondônia. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigada. Obrigada por vocês terem vindo conhecer a nossa região, a nossa cidade e a nossa feira. Nós que agradecemos aqui pela recepção. E Sheila, nós vamos bater um papo aqui sobre a cria e dentro da região eu imagino que existem vários gargalos, aí, várias dificuldades, desafios, né, para o produtor, principalmente na parte de conhecimento. Então, antes da gente entrar mesmo aqui no nosso tema, eu queria que você explicasse um pouco para o produtor que está nos assistindo e que ainda não sabe a diferença que a gente tem hoje aí da diferença das novilhas entre primíparas, secundíparas, entre todas as definições que a gente tem para o produtor primeiro entender todo esse processo. Antes de mais nada, o produtor de cria, que hoje tem sido muito visado, né, no mundo da pecuária, visto que o bezerro tem atingido patamares aí de valores altíssimos, nunca visto antes, nós precisamos entender quais são as categorias que o produtor tem dentro da fazenda. E por que entender as categorias? Para que nós possamos suplementar de forma correta e nós ter ganhos favoráveis, né? Então, dentro de uma fazenda de cria, o que é o essencial? Nós dividirmos as categorias em multíparas, que são vacas de terceira, quarta, quinta cria, que já são animais que têm peso adulto, né? Então, em torno de 450 quilos, já são animais que se desenvolveram, cresceram, então a sua exigência nutricional, ela é menor. Então, para esses animais, nós podemos fazer uma suplementação diferenciada, que é onde a gente costuma falar que nós diminuímos o custo de produção para esse tipo de rebanho. E o que é importante? Dividir, né? Nós colocarmos em outro passo as outras categorias, que são as novilhas e as primíparas. Então, caso o produtor não tenha condições de separar as três grandes categorias, ao menos nós separarmos em duas. Uma categoria num passo só as multíparas e uma outra categoria em um outro passo, né? Então, entrariam as primíparas e as novilhas. Então, as novilhas são aqueles animais que nós vamos preparar, nós vamos dar condições para que elas cresçam e possam emprenhar logo cedo. Porque o que é importante dentro da fazenda de cria? Que o rebanho, todas as fêmeas, entreguem bezerros. Então, quanto mais bezerro nós entregarmos dentro da fazenda de cria, maior é a lucratividade e a rentabilidade desse produtor. Então, nós precisamos de pastos melhores, né? Nós precisamos de suplementos mais adensados, com maior consumo. De repente, chegando na seca, quando nós entramos aí num déficit de pastagem, nós podemos trabalhar com formulações, incluindo os núcleos da tortuga. Então, fazendo todo um protocolo nutricional para que a gente prepare fisiologicamente essa novilha para ela estar pronta e apta a reproduzir. As primíparas já são a categoria dos animais que estão em crescimento, mas elas já têm um bezerro, né? Então, normalmente, as primíparas ainda não atingiram o peso adulto de 450 quilos. Elas estão ainda crescendo, em desenvolvimento. Então, para essas categorias, novilhas e primíparas, nós indicamos outros suplementos, né? Por exemplo,
Fosbov Plus, que é um mineral adensado, com altos níveis de cromo, selênio, zinco, que compõe aí os minerais da tortuga, né, com aditivo, salinomicina. E aí ele tem um consumo um pouco maior do que se nós pegarmos, por exemplo, um Fosbov Reprodução, que já é um mineral destinado para as multíparas. Essa é uma das principais dicas que nós podemos dar aí para as fazendas de cria, para que eles possam suplementar de forma correta e ter sucesso na atividade. E a gente estava falando desse desafio, desse gargalo aí do produtor. Seria esse o desafio dele fazer toda essa separação dentro de cada fazenda? São vários os desafios que um produtor de cria tem dentro da fazenda, né? A maioria dos produtores ainda não se organizam, não se preparam para a entrada da seca. A maioria das fêmeas perde muito score corporal, que é condição corporal, elas emagrecem. E aí, quando nós chegamos na época das águas, que elas poderiam estar com condição corporal propícia para entrar no cio e para emprenhar, isso não acontece. E a gente não pode deixar a vaca emagrecer na fazenda, porque isso não dá bezerro todo ano. E Sheila, lembrando que a DSM tem aí toda essa linha estratégica para cada fase desse animal, né, que vai poder ajudar o produtor a ter o melhor resultado. Com certeza. A tortuga ela vem com um pacote completo, né, e muito robusto para todo o sistema de cria. Então nós trabalhamos aí com suplementações estratégicas, com sequestro de bezerro, com vários programas que a gente pode colocar dentro das fazendas e que nos garantem bezerros, né, maior número de bezerros dentro da fazenda e bezerros mais pesados também. Obrigado mais uma vez aqui, viu, Sheila, pela sua participação. Uma aula aqui, né, que nós ganhamos aqui hoje. Obrigado. Obrigada eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui participando conosco da 9ª Rondônia Rural Show, e para nós está sendo um evento maravilhoso, onde nós estamos atendendo os nossos clientes aí e estamos muito satisfeitos. E agora a gente encontrou essa turma aqui, lá da Escola Família Agrícola Chico Mendes. Conta pra gente, onde é a cidade de vocês? A gente, né, no caso, a Escola Agrícola Família Chico Mendes, fica situada no município de Novo Horizonte. E a gente é uma escola, né, que após 2 anos de pandemia a gente retornou. E para quem não sabe, é uma escola que é voltada, né, para o curso técnico em agropecuária. E a gente está aqui hoje marcando presença no Rondônia Rural Show, né, para a gente conhecer as novas tecnologias, né, porque futuramente a gente vai trabalhar com isso, é sempre bom conhecer. Ainda mais hoje, né, que um dos principais motivos do Brasil estar crescendo é a agropecuária, e a gente, enquanto futuros técnicos de agropecuária, a gente veio aqui conhecer e apreciar as novas tecnologias. Cauane, qual que é a importância aqui? O que vocês tiram de proveito de uma feira como essa? Bom, a gente conhece as principais novas tecnologias, né, na agropecuária, e isso é muito importante para a gente que mora no campo, né, nós jovens do campo, entender quais são as novas tecnologias, né? E estão todos convidados para depois conhecerem lá o stand da DSM, da Tortuga. Passem por lá que também tem muita tecnologia lá para vocês agregarem aí no conhecimento, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? A gente conversa agora com o Rogério Yamashita, direto aqui da Rondônia Rural Show 2022. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Rogério. Prazer por receber o convite, estar aqui conversando com você e de recebê-lo aqui na 9ª Rondônia Rural Show Internacional aqui em Rondônia, né? Nós que agradecemos pela recepção aqui que o programa tem recebido. Rogério, essa época agora de transição aí, águas para secas, o produtor precisa ter uma atenção muito especial. Um dos pontos seria a pastagem, né? Isso, Cairo. Eu acho que o principal ponto que o gado precisa ter é pasto, né? Então, com isso, a gente precisa começar a pensar no quê? Reservar alguns pastos, algumas áreas de pastagem da propriedade, para que a gente possa deixar o capim crescer e, no período seco, poder utilizar ele como uma fonte de volumoso para o animal. E, com isso, a gente conseguir passar o período seco com menos custo. A pecuária ela tem um ciclo longo, né? Então o produtor ele precisa pensar sempre à frente, ele precisa pensar no futuro também, não é só o amanhã, né? Isso, o planejamento tem que ser muito antes, né? A gente tem que começar a planejar agora em janeiro, já fevereiro, que tem um planejamento para quando chegar no período mais seco, que é junho, julho e agosto aqui no estado de Rondônia, ele ter conseguido deixar reservada essa pastagem para não ter problema de falta de volumoso, né? E com isso, vamos dizer assim, numa fase principal, que é a fase de cria hoje,
A gente pode pensar na utilização do Fosbov seca, que é um produto que tem a ureia, que vai ajudar na digestão da fibra, que quanto mais capim seco tiver, menor a digestão da fibra. E com isso, demora mais a passagem do alimento no trato gastrointestinal do animal, e com isso faz com que ele perca peso. Utilizando um Fosbov seca, por exemplo, a gente vai melhorar a digestão dessa fibra, melhorando a passagem do capim pelo trato gastrointestinal, conseguindo manter ou até ter pequenos ganhos durante o período seco na fase de cria. E você citou aí também sobre o uso de ureia. Qual que é a importância, quais os benefícios que ele vai trazer aí para o animal, para o ganho de peso principalmente? O benefício da ureia para o animal é que o animal precisa ter em torno de 6% de proteína para ocorrer a digestão ruminal. E com isso você vai acrescentar a ureia no trato dos animais, ele vai ajudar na digestão desse capim e, consequentemente, a passagem vai ser mais rápida do alimento. E com isso você consegue ter um ganho de peso, às vezes pequeno, ou manter os animais nesse período mais crítico do ano, que é o período seco. E a ureia também é importante colocar que é um produto que exige aí um cuidado muito, muito grande aí por parte do produtor, né? Sim, todo produto que contém a ureia, ela precisa fazer uma adaptação antes de começar a utilizar. Então a gente faz a recomendação de, durante 10 a 15 dias, você fazer um produto que você já estava utilizando, que seja só mineral, com um produto de ureia que você vai conter. Então, assim, eu estava usando Fosbov reprodução, vou usar um saco de Fosbov reprodução, misturado com um saco de Fosbov seca, durante 10 dias. Após esses 10 dias, você vai começar a usar só o Fosbov seca no coxo, para a fase de cria, né? Rogério, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Não, eu que agradeço, Caio, e estamos à disposição aí para futuras vindas suas ao estado de Rondônia e poder estar repassando algumas dicas para os produtores. Anderson, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Cairo. É uma grande satisfação mais uma vez poder estar aqui no Noticiário Tortuga. Prazer é nosso recebê-lo aqui. E, Anderson, como a gente estava conversando, hoje o produtor às vezes fica com aquela dúvida assim, eu não vou ter uma margem de lucro tão alta na terminação como ele espera, como já ele tinha uma margem antes em cima dessa etapa, e hoje aí com a alta dos custos de insumo, às vezes a conta fecha ali certinho, né? Não passa nada. Mas o produtor tem que olhar para outros ângulos também, para ele ver que ele está tendo lucro em outras fases, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse pensamento aí pra gente. Perfeito, cara. É exatamente isso. A gente tem diversas formas de analisar essa estratégia. Estratégias de terminações intensivas, sejam elas confinamentos, semi-confinamentos. No momento atual que nós vivemos, onde a nossa arroba deu uma pequena desvalorizada e os insumos permanecem com preços elevados, nós não conseguimos ter a mesma lucratividade em estratégias de terminação a pasto ou confinamentos, semi-confinamentos. Porém, a gente não pode pensar apenas no lucro que essa operação vai me deixar individualmente. Se através de um semi-confinamento eu estou conseguindo aumentar a taxa de lotação da minha propriedade, eu estou passando de 1.000 unidades animais para 2.500 unidades animais na minha propriedade, mesmo que essa ferramenta não me traga um grande retorno financeiro analisada de forma separada, ainda assim ela é muito lucrativa porque isso vai me permitir intensificar as demais etapas. A gente realmente tem que aprender a desenvolver outras maneiras de enxergar essas estratégias. Como que o produtor pode chegar aí nesse cálculo aí, Anderson? Fazendo uma gestão? O que ele precisa fazer para entender esse processo da sua fazenda? Olha, primeiro ele pode utilizar inclusive uma das nossas ferramentas de gestão que nós da DSM disponibilizamos para ele, que é o nosso programa de gestão DSM, e a gente pode simular o que uma estratégia dessas causaria de impacto geral no negócio do cliente. Aumentar a taxa de lotação, qual que seria o seu faturamento por hectare ano. É através desse tipo de mensuração que a gente consegue achar a realidade da rentabilidade desse tipo de operação. Anderson, obrigado mais uma vez aqui por colaborar aqui conosco no programa Noticiário. Tenho certeza que os produtores que estão nos assistindo vão ficar muito felizes aí com as suas orientações. Nós que agradecemos, Cairo, estamos 100% à disposição. Obrigado. Sobre as linhas de produtos e os programas da DSM, você pode ter mais informações acessando o site www.tortuga.com.br.
apontando também a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui na tela. Obrigada pela audiência. O Noticiário Tortuga no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Até o próximo programa.